vocês vão perceber, vamos lá, que é sobre equilíbrio químico. Então, qual a habilidade que a gente vai trabalhar? Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo o chamado estado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Então, o nosso objetivo aqui é retomar e aprofundar a nossa discussão sobre equilíbrio químico, tá? E aqui, galera, é um slide que vocês devem se lembrar que eu usei bastante, né? Que são as condições de ocorrência para equilíbrio químico, tá bom? Embora equilíbrio ele se refira, né, a essa palavra equilíbrio, às vezes a gente lembra de igualdade, quando a gente está falando de equilíbrio na química, essa ideia ela não é correta, né? Equilíbrio químico ele é um estado onde as reações químicas podem chegar, né? Só que para chegar a esse estado de equilíbrio químico, algumas condições são necessárias, né? E algumas coisas precisam ser observadas para, de fato, a gente atestar que está acontecendo o equilíbrio químico ali, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós temos algumas dessas condições, tá? Eu deveria ter deixado aqui para ir aparecendo aos poucos, né? Que assim vocês poderiam ir falando junto comigo, né? Mas, de qualquer forma, ó, então, essas são as condições do estado de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico ele só vai acontecer quando nós tivermos uma reação reversível. O que é uma reação reversível mesmo? O que é uma reação reversível? Quem lembra aí? O que é uma reação reversível? O que é uma reação reversível, gente? E aí, ninguém lembra que é uma reação reversível? Muito bem, é isso mesmo. Muito bem. Então, uma reação reversível é quando reagentes e produtos eles podem voltar a existir, né? Lembrando, tudo que eu tenho antes de uma reação acontecer é chamado de reagentes e tudo que eu tenho depois é chamado de produtos. Então, uma reação irreversível, ela só iria nesse sentido aqui, né? De reagente se transforma em produto e acaba por aí a reação. Uma reação reversível é quando o reagente se transforma em produto, mas também nós podemos ter o produto se transformando em reagente, tá? Então, é um caminho aí que da reação ela vai e volta, vamos dizer assim, tá? Então, isso é uma reação reversível. E o equilíbrio só acontece quando a gente tiver essa possibilidade, né, da reação ser revertida. E aí, uma outra coisa, né, uma outra condição aqui, que a gente identifica, é que o equilíbrio químico ele vai sempre ser representado por uma seta dupla, né, para mostrar esse caminho entre reagentes e produtos que eles voltam a existir, né. Aí, o que acontece também? Quando uma reação ela entra em estado de equilíbrio químico, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. O que seria a velocidade da reação direta? Direta seria esse sentido aqui, tá? De reagente para produto. Isso é o direto, é o normal de se acontecer, né? E a reação inversa é quando o produto se torna reagente. Então, essas duas velocidades, quando a reação atinge o equilíbrio químico, elas são iguais, tá? E não é porque uma reação atingiu o equilíbrio químico que a reação química ela para, de forma nenhuma. Ela continua acontecendo. O equilíbrio químico, como eu disse, ele não significa igualdade, ele não significa que a reação está parada. Significa que a reação ela continua a acontecer, ou seja, ele é dinâmico, as reações não param, porém, as quantidades de reagentes e
produtos se mantêm constantes e não iguais, tá? Então, quando a reação atinge esse estado de equilíbrio químico, não há mais variação da quantidade, da concentração de reagentes e produtos, tá? E quando nós tivermos na nossa reação substâncias no estado gasoso, para que o equilíbrio químico se mantenha naquele sistema, nós precisamos ter, então, um sistema fechado, tá bom? Então, essas são as condições para acontecer e para identificar o equilíbrio químico. E aí, galera, aqui, na verdade, é o que a gente acabou de falar, né? Então, sempre vai existir duas reações. A direta, né, que é quando os reagentes se tornam produtos, como eu coloquei aqui, né, reagentes e produtos. E a inversa, que é quando produto se torna reagente. E sempre a velocidade da reação direta vai ser igual à inversa, tá? Isso quando atinge o estado de equilíbrio químico. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês identificassem aqui nessa tabela, porque às vezes alguns exercícios pedem de fato isso, né? Em que momento aconteceu o estado de equilíbrio químico nessa reação aqui, ó. Então, aqui nós temos uma tabela com tempo, certo? Então, essa primeira coluna aqui é o tempo. E essa tabela está representando essa reação genérica aqui, tá? Onde os reagentes são A e B e os produtos são C e D, tá bom? Então, aqui, ó, A e B seriam os nossos reagentes e C e D são os nossos produtos. E ele está entre colchetes, tá vendo? Porque os colchetes em química indica concentração. Então, aqui a gente tem a concentração dessas espécies. E eu gostaria que vocês falassem para mim a partir de que momento, ou seja, do tempo, a partir, né, que esse tempo aqui não está falando, mas é em segundos, tá? A partir de que momento essa reação atinge o estado de equilíbrio químico? Porque, ó, no tempo igual a zero, quando ela ainda não começou a acontecer, eu tenho lá 300 mol por litro da substância A e 150 mol por litro da substância B. E como a reação ainda não começou a acontecer, eu ainda não tenho os produtos, eu não tenho C e D, tá? E aí, conforme o tempo vai passando, essas concentrações de A e B diminuem, C e D começam a aumentar, mas eu quero saber de vocês em que momento acontece o chamado estado de equilíbrio químico. Quando que vocês percebem aqui? O que vocês vão perceber aqui nessa tabela? Vamos ver se vocês conseguem identificar aí. Eu acredito que sim, hein? Lembrando, pessoal, de tudo que a gente acabou de falar do que é o estado de equilíbrio químico, né? Aqui nas condições que a gente falou, ó, a partir dos 60, foi dito para mim. Muito bem. E aí, gente? Vocês concordam? Que é a partir de 60? Porque, ó, a partir dos 60, né, o que aconteceu aqui com essas concentrações, ó? O que aconteceu com as concentrações aqui? Vocês me dizem que acontecem a partir dos 60 segundos. Elas ficaram constantes. Muito bem. E como eu disse para vocês, né, ó, uma das condições, ó, para a gente identificar o estado de equilíbrio químico é que as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes, tá? Então, de fato, às vezes, pessoal, aparece esse tipo de exercício, sabe? Para a gente identificar em que momento acontece o chamado estado de equilíbrio químico. E, de fato, nessa reação hipotética aqui, só para a gente analisar mesmo, o equilíbrio químico, ele aconteceu a partir dos 60 segundos. Então, chegou em 60 segundos, a reação entrou em estado de equilíbrio químico e as concentrações aqui não mudam mais. Elas se mantêm constantes. Mas percebam que
não são iguais, né? Então, eu tenho 150, 75, 100, 200. Elas não mais vão aumentar e nem diminuir, elas permanecem constantes, mas não são iguais, tá? Essa é a ideia do equilíbrio. Então, aqui, ó, circuladinho para vocês, ó, a reação atinge o equilíbrio porque não há mais consumo dos reagentes e formação de produtos. Então, é como se ela entrasse, ficasse estagnada, vamos dizer assim. Essas concentrações não vão variar mais. Mas isso significa que a reação parou? Não, de forma alguma. Como eu disse, as reações elas continuam acontecendo, mas nós temos aí essa concentração constante. E aí, galera, a gente também pode ter a identificação do estado de equilíbrio químico quando a gente faz essa representação através de um gráfico, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um gráfico da concentração em mol por litro dessas espécies, né, ó, da espécie A, B, C e D, né, pelo tempo. Então, o A e o B, que são os nossos reagentes, eles estão representados pela cor azul, né? Essa cor mais, esse azul mais forte é do A, esse azul mais fraco é do B, e o rosinha aqui, o vermelho é do C, e o rosinha do D, ou seja, são os nossos produtos, tá? Quando a gente vai olhar num gráfico de concentração por tempo, vocês sempre vão perceber isso, tá? Que os reagentes, eles saem do zero numa concentração alta e depois eles vão diminuindo com o passar do tempo. Já os reagentes, eles saem, né, do encontro dos eixos. Então, no tempo zero, a concentração deles também é zero, né? E vai aumentando com o passar do tempo. E aí, pessoal, a gente percebe, então, que são curvas, mas chega num determinado momento que essas concentrações, elas se mantêm constantes, né? E a gente percebe isso no gráfico quando a gente percebe, então, que de curva a gente vai ter, então, uma concentração, uma reta. Então, a partir desse momento, a gente pode dizer que a gente está visualizando ali, então, o equilíbrio químico, né? Então, é a partir daquele momento. Como esse gráfico ele está relacionado com essa tabela, a gente viu que o equilíbrio químico acontece no tempo igual a 60. Então, aqui, ó, tem até uma... Aqui, ó. No tempo, a partir dos 60 segundos, a gente vê, então, que as curvas, né, das concentrações se tornaram uma reta. Então, aqui a gente tem a concentração, as concentrações, então, constantes, tá? Vou só colocar aqui. Então, a nossa concentração ficou constante e aqui a gente identifica o equilíbrio. Então, se de repente vocês forem realizar algum tipo de exercício, cair no Enem, no vestibular, né? Identifique a partir de que momento acontece o equilíbrio químico. Então, você vai procurar aqui, ó, identificar a partir do momento que a curva se torna uma reta. Por quê? A reta é um indicativo que a concentração se manteve constante, tá bom? Então, é a mesma coisa, só que em forma de gráfico, né? E aí, pessoal, quando a gente estava falando também do equilíbrio químico, a gente viu que existem maneiras de nós calcularmos, né, a constante de equilíbrio. Porque a constante de equilíbrio, né, o Kc, ele vai indicar para a gente se há predomínio, né, na formação dos produtos ou na formação dos reagentes. E como que a gente calcula esse Kc? O Kc, ele é a relação entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes, né? Então, é uma divisão aí entre produtos e reagentes. E sempre essa concentração, ela vai ser elevada, né? O expoente da concentração vai ser o chamado coeficiente estequiométrico. Tem esse nome difícil, mas nada mais é do que o fator que a gente usa para balancear a equação, né? Lembra? É o número grandão que aparece na frente da substância. E aí, galera, a gente tem algumas regrinhas, né? Para calcular o Kc. Então,
Primeira coisa que a gente tem que ver na reação é se a reação está balanceada. O que é balancear a equação? É a gente tornar igual, né, a quantidade dos átomos entre reagentes e produtos, né? Então, se eu tenho 2 nitrogênios aqui nos reagentes, eu preciso ter 2 nitrogênios no produto, né? Por isso que a gente usou aqui esse fator na frente da amônia, né? Esse 2. O hidrogênio aqui, ó, eu tenho 6, né? Eu tenho 3 mols de H2. Então, 3 vezes 2, 6. E aqui, ó, eu também tenho 6, né? 2 vezes 3, 6. Então, essa reação está balanceada. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente só vai representar as substâncias no KC que tiverem um estado gasoso ou aquoso, tá? Líquido ou sólido puro a gente não representa. Então, se fosse sólido aqui, eu nem ia representar no meu KC, tá bom? Então, galera, para montar o KC, muitas vezes é só deixar indicado, tá? Então, a gente vai pegar aqui a substância que está nos nossos reagentes, no caso é a amônia, NH3. Então, a concentração dela, ela tem que ser elevado ao quadrado. Por quê? Porque o meu coeficiente aqui, né, o número de mol que eu tenho da amônia nessa reação é 2. Então, a concentração de amônia tem que ser elevada ao quadrado. E os nossos reagentes, quem são? O nitrogênio e o nitrogênio. O nitrogênio não aparece número nenhum aqui como coeficiente, então eu também não vou colocar nada no expoente dele. Já o hidrogênio, o coeficiente que eu usei para balancear a equação foi 3. Então, a concentração do H2 deve ser elevado ao cubo, né? A terceira potência. Portanto, pessoal, isso aqui, ó, é a expressão do KC, tá? Lembrando, então, que vai ser produto sobre e reagente, tá? E aí, galera, vem também os fatores que podem alterar o equilíbrio químico, né? Então, porque assim, a reação ela pode atingir o estado de equilíbrio químico. Algumas reações vão chegar a esse estado e ela vai permanecer nesse estado de equilíbrio químico até que algum fator, né, seja modificado. E quais fatores a gente pode alterar para modificar ali o equilíbrio químico? Vocês se lembram? São 3. Quais fatores podem alterar o estado de equilíbrio químico? Vocês se lembram? Quais são os 3 fatores que podem afetar o estado de equilíbrio químico? Muito bem, já tem 2 aqui, ó. Isso. Temperatura, tá certo? O que mais? São 3. Pressão e concentração, isso mesmo, tá? Então, pressão, temperatura e concentração são os 3 fatores que podem alterar o estado de equilíbrio químico. Então, uma reação química, ela atinge esse estado. Ela vai permanecer ali, ó, infinitamente em estado de equilíbrio químico até que nada seja alterado. Porém, se eu alterar alguma coisa naquele sistema, de uma forma geral, dentro desses 3 fatores, aí sim o equilíbrio químico vai ser modificado, tá? De alguma forma. E quem previu isso foi o Le Chatelier, né? Na verdade, existe esses princípios onde a gente estuda o que está acontecendo. E aí, galera, quando a gente falou disso, né? Quando a gente falou sobre equilíbrio químico, a gente citou muito o processo Haber-Bosch, que é o processo responsável para a fabricação de amônia, né? Por que fabricação de amônia? Porque, gente, a produção da amônia, ela chega num estado de equilíbrio químico onde a reação não evolui mais, ou seja, você fica limitado para conseguir a quantidade de amônia, né? Então, o objetivo sempre foi produzir muito mais. Então, por isso que é importante estudar o princípio de Le Chatelier, né? Porque se eu quero produzir algo, eu preciso conhecer as condições para que aumente a minha produção, né? E como vocês viram, né, que eu falei semana passada, a importância da produção da amônia, ela reside no fato de que todas as produções agrícolas precisa que se tenha uma grande quantidade de nitrogênio disponível no solo, né?
Porque ela precisa da quantidade de nitrogênio, precisa do nitrogênio para aumentar a sua produção, porque ele é um fator limitante. Se eu não tenho nitrogênio, eu não tenho produção agrícola, né? Então, por isso, produzir amônio. E voltando aqui para o Le Chatelier, esses são os 3 fatores de fato que a gente estuda, que alteram o estado de equilíbrio químico. Então, pressão, concentração e temperatura, que vocês já disseram muito bem. E aí, galera, vamos estudar o primeiro aqui, concentração. Aqui, gente, eu coloquei aqui tem uma reaçãozinha, né, da transformação do dicromato em cromato, que é o tipo de reação que a gente percebe que sempre tem modificação nas cores, né? Aqui, ó, né? Se eu percebo essa modificação das cores, ó, o cromato é amarelo e o dicromato é laranja, tá? Só que o que acontece? Se eu tiver mudança na concentração, olha aí, ó, eu alterei a concentração e agora os dois que eu tenho aqui é o próprio cromato, né? Então, eu estou adicionando aqui, ó, o hidrogênio, o H+. E aí eu tenho perturbação do sistema. Mas como assim? Vamos lá. O estado de equilíbrio químico, ele tá ali, paradinho, quietinho, como eu disse para vocês. Se nada acontecer, ele vai permanecer assim. Aí alguém foi lá perturbar o sistema dele, tá? Mas a tendência é que ele sempre quer voltar para o estado onde ele estava ali na dele, quietinho, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu adiciono reagente, se eu estou colocando muito reagente, a tendência é que eu vou formar mais produtos. Por quê? Porque ele quer logo permanecer naquela concentração constante. Agora, se eu vou adicionar produto, eu vou favorecer a formação dos reagentes. Por quê? Porque a tendência é que ele queira voltar para aquela concentração constante, tá? Então, percebam, pessoal, que é o seguinte, ele está ali quietinho na dele, mas a tendência é que ele quer voltar para aquele estado onde ele permanece com a concentração constante. Então, se eu tiver alguma coisa que vai desfavorecer isso, ele automaticamente vai se ajustar para voltar a ficar constante novamente. Agora, se eu retiro o reagente, eu vou favorecer a formação de mais reagente. Aí a reação vai trabalhar para formar mais. Agora, se eu retiro o produto, eu tenho ali os produtos, eu retiro o produto, o que vai acontecer? A reação vai ser deslocada para modo de que fique, né, para modo de que favoreça a formação de mais produtos, tá bom? Então, galera, é só pensar o seguinte, se eu vou adicionar alguma coisa ali, se eu estou adicionando reagente ou produto, eu vou favorecer o sentido contrário, tá? A adição favorece o sentido contrário. Agora, se eu estou removendo reagente ou produto, eu estou favorecendo o mesmo sentido da reação. Agora, quando eu modifico a pressão, quando eu tenho a modificação da pressão, pessoal, aqui a gente vai ter que analisar o volume de gás formado, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem noção, aqui a gente tem uma reação onde a gente vê a oxidação do átomo de nitrogênio e ele vai modificando de cor. E aqui, como ele está numa seringa, a gente consegue controlar, então, a pressão, né? De aumentar ou diminuir, ó. Subiu o ângulo, diminuir a pressão. E aqui a gente tem a modificação, tá? Mas, pessoal, voltando aqui, ó, é mais fácil de entender pelo esqueminha, que o que acontece? Quando a gente tem o aumento da pressão no recipiente, né? Que o aumento da pressão nada mais é do que a gente comprimir o volume, então, numa seringa, é deixar o espaço menor, tá? O equilíbrio químico, ele vai se deslocar para onde a gente tiver a menor concentração de gás, tá? Então, o aumento da pressão favorece o menor volume de gás.
Já a diminuição da pressão, que é quando eu aumento, quando eu expando o volume, né? Então, eu dou um espaço maior, o deslocamento ele vai acontecer para onde eu tiver a maior concentração de volume, tá? Então, aumento da pressão desloca para onde eu tiver o menor volume, tá? A diminuição da pressão vai me dar mais volume e eu vou deslocar o equilíbrio para onde nós tivermos o maior volume de gás, tá? E esse volume de gás, pessoal, eu vou perceber pela. Opa, eu vou perceber aqui, pessoal, pelo coeficiente, tá? Pelas concentrações propriamente dito, tá? Então, aqui, ó, qual é o maior volume de gás? Ele está nos reagentes, tá? Porque aqui eu tenho 2 mol nos reagentes. Como que eu sei disso? Eu estou olhando aqui, tá? E aqui do lado dos meus produtos, eu tenho 1 mol apenas, tá bom? Então, ó, se eu aumento a pressão, eu vou deslocar para o lado que tem o menor volume. Na reação anterior, o aumento da pressão, ó, ele vai deslocar onde eu tenho menor volume? Do lado dos produtos. Tá bom? É isso que eu vou sempre analisar, essa quantidade aqui em mol. E a temperatura? A modificação da temperatura, pessoal, ela vai sempre estar relacionada com o fato da reação ser endo ou exotérmica, tá? Então, ó, lembra, aqui a reação direta, ela é endotérmica e a reação inversa, ela é exotérmica. Então, é o seguinte, ó, o aumento da temperatura favorece a absorção de energia, ou seja, a reação endotérmica, e a diminuição da temperatura vai favorecer a reação exotérmica, quando tem liberação de energia. Aqui tem um resuminho. Então, aqui, galera, ó, o aumento da concentração dos reagentes. Então, se eu estou aumentando a concentração dos reagentes, eu vou deslocar para a direita, ou seja, no sentido dos produtos, tá? Mas esse aqui, direita ou esquerda, é só vocês pensarem que a gente vai favorecer o sentido onde tenha a concentração permanecendo constante, tá? Então, o aumento da temperatura vai favorecer a reação endotérmica, diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Aqui, ó, diminui a pressão, né? Eu vou favorecer o lado onde vai ter a menor quantidade de volume e o aumento da pressão, onde há aumento, a maior quantidade de volume do gás. E aqui, pessoal, eu quero que vocês me falem o que vai acontecer em cada situação. Ó. Determine o que ocorre com esse equilíbrio se. Então, aqui a gente tem 2Cl2 mais 2 mols de água, que entra em equilíbrio químico formando 4 mols de ácido clorídrico, 1 mol de gás oxigênio, liberando, então, uma energia de 113 kJ. Tá? Galera, essa reação aqui, ó, esse sinal positivo, ele está absorvendo energia ou ele está liberando? Vamos começar por aí. Esse sinal é positivo. Tem absorção ou liberação de energia? E aí, galera? Se é um sinal de positivo, ele está absorvendo ou ele está liberando? Sinal de positivo. A reação absorve ou a reação perde energia? Tudo isso para a gente saber se é endo ou exotérmica. Ela está absorvendo, então é endo. Muito bem.
Então, isso aqui é importante porque a gente vai precisar dessa informação, né? Beleza. Então, agora vamos analisar na letra A. Se eu acrescentar Cl2, eu venho aqui e coloco Cl2. Imagina. Para que lado o equilíbrio químico vai? Ó, eu estou acrescentando, eu estou colocando mais cloro, Cl2. Qual é o sentido da reação? Ela vai se deslocar para o lado do reagente ou para o lado dos produtos? E aí, o que vocês me dizem? Eu estou colocando mais Cl2. Qual vai ser a tendência? Eu estou aumentando os reagentes. Qual vai ser a tendência? Eu favorecer a formação de mais reagentes ou eu favorecer a formação dos produtos? Vai se deslocar para os produtos. Muito bem, gente aqui antenada. Então, de fato, vai deslocar para a formação dos produtos. Muito bom, muito bom. Isso aí, setinha aqui, ó, no lado dos produtos. Agora, se eu tirar o HCl, eu venho aqui nessa reação e tiro HCl. Então, eu diminuí a quantidade, ó, estava aqui igual. Aí eu diminuí a concentração dos produtos. A reação, ela precisa trabalhar para deixar tudo constante novamente. Então, o que, que vai acontecer? Vai produzir mais produtos ou vai se deslocar para o lado dos reagentes? E aí, galerinha? Se eu retirar o HCl, muito bem. Ou seja, vai produzir mais HCl, vai tender para ir para onde? Para os produtos novamente. Muito bem. Agora, se eu aumentar a temperatura, lembra, ó, vou até voltar aqui, ó. Aumento da temperatura. Desloca no sentido endotérmico. Lembrando que a reação direta é endo. E a reação inversa é... Qual que é o inverso de endo? Exo, né? Então, nesse caso, se eu aumento a temperatura, eu estou favorecendo a reação endotérmica, certo? Para onde tem absorção de energia. Então, para onde vai deslocar? Para o lado dos reagentes ou para o lado dos produtos? Produtos de novo, muito bem. Agora, se for aumentada a pressão, se eu vir aqui e aumentar a pressão, então, vou falar o que vai acontecer. A gente aumenta a pressão. Aumento da pressão. Vai ter a contração no volume, o equilíbrio se desloca para onde há o menor volume, menor número de mol. Então, vamos ver lá, onde está o menor número de mol. Então, se eu estou aumentando a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para onde tem o menor volume de mol. Então, vamos analisar aqui, ó. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 e 2 mol, certo? Então, tem 2 e 2. Então, a gente tem 4. E do lado dos produtos, a gente tem 4 e 1.
Então, a gente tem 5. Então, nesse caso aqui, vai deslocar para o lado dos... Já até mandaram aqui para mim. Para o lado dos reagentes. Muito bem. E se eu retirar a água? A última aqui. Se eu vir aqui e tirar a água, para que lado vai ser deslocado? Eu estou tirando um dos reagentes. Para onde vai se deslocar? E agora, hein? Para o lado dos reagentes também, tá?